Boa noite, eu sou Esther. Essa é a segunda parte da aula de imunologia do CEDERJ. A gente está fazendo uma revisão dos principais conteúdos que costumam ser cobrados na P1. Faltou te explicar uma coisa que você me perguntou, que eu não expliquei, sobre o sistema complemento, né? Deixa eu ver aqui. Não esqueci, não. Isso aqui para quem... Você gosta de qual área dentro da biologia? Assim, eu gosto muito da parte de zoologia e da parte botânica. Tô fugindo da tua área que você gosta. Então, por isso, quando eu falei sobre botânica, você já se animou. Eu falei, ué, tá falando Sim. sobre botânica? Antigamente, quando eu estudei no CEDERJ, meu livro, a primeira vez que eu estudei no CEDERJ, falava muito sobre todas as matérias eram integradas com tudo, né? A parte de bioquímica falava sobre bioquímica animal e bioquímica vegetal. A parte de imunologia também falava de bioquímica, imunologia animal e vegetal. Porém, não sei o que aconteceu, mudou o material e eles tiraram algumas partes. Então, Aparentemente era muito bacana, porque era bem melhor. costuma ver muito separado e isso acontece, por exemplo, a parte de bioquímica vegetal, só se a gente pesquisar por fora. Então, eu Não acho bem tem. bacana essa percepção. Nem na parte na própria apostila de botânica tem mais. Verdade. Quando eu baixei as apostilas para dar aula para vocês, para estudar, né? Porque já me formei. Na verdade, eu terminei a faculdade há 3 anos, mas eu colei grau há 2 anos. Eu fiquei 6 meses parada, esperando a boa vontade do UFRJ para me liberar, para me formar. Aí eu me formei em janeiro de 2022, mas eu terminei a faculdade em 2021. Tá. Desde lá, eles alteram algumas apostilas, botam complementos e tal. Tem muitas coisas boas que eles botam para vocês que eu não tenho acesso porque eu não tenho mais acesso à plataforma. Já, na verdade, não tenho nem mais da minha senha da plataforma. Então, não tenho como acesso. Qualquer dia desse eu vou experimentar tentar acessar. Eu acho que está bloqueado. Pode entrar mais. Então, Provavelmente. eu sei que o pessoal de microbiologia me manda alguns complementos e eles melhoraram muito. Muita coisa melhorou. As outras disciplinas eu não tenho atualização, mas o pessoal de microbiologia melhorou bastante. É porque eles agora estão basicamente usando esses complementos para as avaliações. É pouco do livro, muito mais dos complementos. É De porque verdade. são informações antigas que estão em desuso, foram atualizadas, e é muito caro produzir esses livros todos. Quando você tem uma ideia, quando eu comecei no CEDERJ, eu pagava pelos livros. Nossa, quando eu entrei já não tinha mais isso, Sim, há sim, quase 5 anos. sim. Acho que começou em 2009, 2010, a Sim. não cobrar mais. Mas eu entrei em 2000 a primeira, né, graduação que eu fiz, CEDESP, em 2008. Então, naquela época a gente pagava, mas era muito barato, era tipo 10, 15 reais por livro, não era caro. Então, valia a pena, porque o livro era muito bom, era bom naquela época, mas não sei o que aconteceu lá que eles começaram a distribuir. Quando começaram a distribuir, o Estado não tinha condições de refazer o material. Aí, por isso que tem material de 10, 15 anos, tem apostila de 12 anos que está sendo usada. Enfim, voltando aqui, deixa eu tentar achar a questão do sistema de complemento, para não falar besteira, eu sei que aqui está falando sobre esse, isso aqui. Ó, isso aqui é fora do que você me pediu, mas é importante. Órgãos linfóides, secundários e primários. Isso aqui sempre cai. Os órgãos linfóides são classificados quanto à sua função em primários e secundários. Os órgãos linfóides primários ou centrais, que compreendem o timo, a medula óssea e a bolsa de Fabrício nas aves. No ser humano, o timo é a medula óssea, mas como um todo, você pode citar a bolsa de Fabrício nas aves. São responsáveis pela geração e maturação de células do sistema imune, as quais, por sua vez, vão povoar os órgãos linfóides secundários, que compreendem o baço, os linfonodos, os tecidos linfóides associados, as mucosas do trato digestório
no trato respiratório e agregados linfócitos encontrados em todos os órgãos, exceto o sistema nervoso central. O sistema nervoso não tem nenhuma célula de defesa. Existem as células da glia que possuem essa função. A gente tem os neurônios e as células da glia. As células da glia têm a função de identificar se tem algum patógeno circulando no líquido cerebral. Mas elas não são tão eficientes. Tanto que uma das piores doenças que existe que acometem diretamente o sistema nervoso central é meningite. Porque a meningite ela é uma infecção, uma inflamação, uma infecção, no caso, que afeta as máter, né? As camadas de proteção do cérebro. E se essas camadas estiverem infeccionadas por alguma bactéria, por algum vírus ou por algum protozoário, pode afetar o funcionamento do cérebro. Então, a pessoa pode ficar surda, pode ficar cega, pode ficar deficiente, entendeu? Porque as células da glia, elas não são tão eficientes para tratar patógeno, para caçar patógeno. Por isso que é muito perigoso que a infecção chegue ao cérebro. Os antígenos que penetram no organismo animal são fagocitados pelas células dendríticas ou pelos macrófagos. Os antígenos livres, que não foram fagocitados, são carreados através dos vasos linfáticos até os órgãos linfóides secundários, onde ocorre a ativação dos linfócitos, ou seja, imunidade adaptativa. Tá. Olha o esqueminha aqui. Órgãos linfóides primários, medula óssea e timo. Linfóide secundário, linfonodo, sistema linfático e base. Isso aqui vai ser difícil eles pedirem, mas... No caso, então, nos linfóides primários onde acontece a produção dos linfócitos T e os secundários é do linfócito B, certo? Não necessariamente. Olha só. Medula óssea é a geração de células circundantes do sangue, incluindo o sistema imune. Todas as células do sangue são produzidas na medula óssea. O timo, órgão onde ocorre a maturação do linfócito T. O timo serve para maturar o linfócito T. Ele não é produzido no timo, ele é produzido na medula óssea. Todas as células sanguíneas são produzidas pelos órgãos primários. Isso é importante, a sua dúvida foi importante. Todas as células sanguíneas, tanto as que são usadas na imunidade inata, quanto as que são usadas na imunidade adaptativa, são produzidas pela medula óssea. Por isso que quando uma pessoa tem câncer de medula, na verdade ela tem uma produção excessiva de blastos, que são células sanguíneas indiferenciadas. Todas as células, quando são produzidas, elas são blastos. Só que elas se diferenciam em linfócito T, linfócito B, leucócito, neutrófilo, etc, etc, etc. Quando tem excesso de blastos, esse blastos causa infecção e pode prejudicar o funcionamento de alguns órgãos. Pode prejudicar o funcionamento de transferência de oxigênio, por exemplo. Não funciona como hemácia. E também não funciona como célula de defesa. Ela só está ali para empatar a vida da pessoa. Isso que é um dos tipos da leucemia. Então, para curar a leucemia, esse tipo de leucemia, que são vários, são 4 tipos de leucemia. Para curar a principal tipo de leucemia, é necessário que a pessoa receba transfusão de medula. Por quê? Porque é como se tivesse dado um choque na medula e essa medula nova ensinasse a medula antiga a funcionar. Mas existem vários tipos de leucemia, existem 4. Isso eu vou falar melhor para os alunos de biomol e de genética, porque senão vai fugir do nosso propósito aqui. Já os órgãos linfóides secundários é o local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Linfóide, sistema linfático linfonodo é como se fossem vários nós para onde as células de defesa que já predaram
os patógenos, vão levando esse patógeno para ser destruído lá no linfonodo. O baço faz a eliminação das células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Imagine que você tem uma infecção, você se cortou. Então, como o nosso sangue passa pelo baço, ele percebe que tem alguma coisa errada aqui nesse sangue. Então, ele já manda uma cascata enzimática, como se o baço fosse o comandante do sistema complemento. Sabe? Então, quando a célula passa pelo baço, ele reconhece que aquela célula não é humana, que pode causar doença, ele ativa o sistema complemento para que esse sistema complemento possa destruir essa célula. Então, o baço dá o primeiro sinal enzimático para iniciar a via alternativa. Então, quando essa via alternativa não consegue potencializar a função dos macrófagos e neutrófagos, vai chamando a via clássica, da via das selectinas, e depois a via clássica. Porém, o sistema complemento, que é o que eles não costumam pedir muito mais do que isso. Mas eu vou explicar até o final da aula o que você me pediu. Uma coisa que eles sempre perguntam, qual a molécula mais importante do sistema complemento? É a molécula C3. Porque a molécula C3 é uma molécula de interseção entre todas as três vias do sistema complemento. Essa molécula, ela inicia, não é que o sistema complemento dependa dela somente. Existe a C3, a CA, a C5, a C4, porém, a C3 é que ela integra. Você sabe que a pessoa não consegue destruir sozinha um patógeno só pela imunidade inata. Ela precisa também da imunidade adaptativa. Mas para que essa imunidade adaptativa funcione, todas as três vias têm que se ligar. Então, eles precisam necessariamente do componente C3 e C3b, que ele acontece em todas as vias, para que essa via se torne eficiente o combate do patógeno. Você não precisa gravar todos os componentes das vias, não. Você só precisa gravar que o sistema complemento tem uma molécula chamada C3, e essa molécula é a molécula de interseção entre as três vias. Para que a imunidade adaptativa seja eficiente, essa molécula tem que ser preservada. Se alguma alteração química ou biológica, ou até genética, impedir a produção do C3, a pessoa não ativa a imunidade adaptativa. Só possui imunidade inata. Acontece isso, tá? Às vezes, cada componente do sistema complemento, ele é produzido por um gene. Se acontecer alguma alteração genética que impeça a produção exclusivamente do componente C3, a pessoa morre porque a imunidade adaptativa não funciona. Eu te expliquei? Tirei sua Ficou dúvida? certinho. Obrigada. Porque, assim, eu vou ser sincera com você, o sistema complemento tem uma cascata de não sei quantas componentes, mas eles só vão querer que você saiba isso, que o sistema complemento potencializa imunidade inata e imunidade adaptativa. Ele tem três vias, até onde a gente sabe, até hoje, dia 11 de 3 de 2024. Por que eu falo isso? Porque pode ser que no futuro alguém descubra ou renomeie as vias atuais, ou descubra outro caminho para potencializar o sistema complemento. Mas hoje a gente só, pelo material que o teste fornece e pelo material que eu tenho de imunologia em casa alternativo, a gente só tem via alternativa clássica das selectivas. A alternativa potencializa a imunidade inata, a clássica e a das selectivas potencializa a imunidade adaptativa. Esse componente C3, ele é a ponte de ligação entre as três, que devem se ligar para potencializar a imunidade adaptativa. Se a pessoa tiver alguma mutação genética que interfira na produção do componente C3,
a imunidade adaptativa não é complementada pelo sistema complemento, ou seja, ela só depende das células. E essas células sozinhas não funcionam, ela precisa de um sistema complemento para funcionar. Se o sistema complemento não funciona, as células têm muita dificuldade de funcionar. Não vou dizer para você que é impossível, mas é muito difícil, tá? Perfeito. Essa questão aqui não vou falar, porque isso faz sentido. Isso aqui é interessante, mas não costuma cobrar. Braço do. Uma vez eu Só, vi uma. Pode falar. só para frisar, então, a maturação do linfóide T vai ser no timo, certo? E o do linfócito B vai ser no baço? Pode ser. Só que Mas o nem baço. Peraí, necessariamente. deixa eu só confirmar aqui. Isso, é isso. Faz a eliminação das células lesadas e veta. Filtro de sangue, se o intestino ampla circulação. Você pode falar também, eles não vão considerar errado se você colocar que a maturação do linfócito B vai ser do linfonodo. Você pode Linfonodo estaria mais correto, né? bota os dois, baço e linfonodo. E errado não vai estar. Perfeito. Obrigada. Tem muita coisa que está mudando. Tem coisa que uma pessoa, um pesquisador descobre com as tecnologias novas, que, por exemplo, se você não tiver o baço, você não morre, seu intestino substitui o baço. Isso foi descoberto há pouco tempo, tem 4, 5 anos. Isso não está no material CDF. Eu pesquisei isso, eu sei disso porque eu pesquisei fora. Sim, a questão é mais o que eles vão cobrar, né? Cobrar de acordo com o material, eles vão te cobrar de acordo com o material do CDF, mesmo que esteja desatualizado. Perfeito, obrigada. Descreva as principais funções de linfócitos T, helper, T citolítico e B. Indique também os principais marcadores fenotípicos. Preste atenção nessa questão, que isso pode cair. Linfócito T helper tem a função de estimular o crescimento e a diferenciação das células B em plasmócitos. Ativam macrófagos e aumentam a sua atividade microbicida pela secreção de citocinas. E essa é a palavra que eu esqueci, que a bactéria libera, que são citocinas, são substâncias tóxicas que as células produzem. Os linfonodos citolíticos têm a função de eliminar células tumorais ou que estejam infectados por vírus. Além disso, esses linfócitos participam do processo de rejeição de transplantes. Os linfócitos B têm a função de produzir anticorpos. Olha só, linfócito B tem MHC de classe 2. O MHC de classe 2 está envolvido no processo de rejeição de transplantes. Ele olha a célula que está do lado dele, olha o tecido que está sendo colocado junto com o tecido dele e começa a desenvolver rejeição. Para que a pessoa não desenvolva rejeição, ela tem que tomar um medicamento para inativar o MHC. Essa parte ficou clara? Ficou assim. MHC em pessoas que têm transplante, sofrem transplante, ele é desativado. Porque se ele ficar ativado, o corpo vai rejeitar aquele órgão e a pessoa vai morrer. Mesmo tomando medicamento para evitar rejeição, às vezes o corpo da pessoa rejeita o órgão. Porque, assim, quando você toma um medicamento para evitar rejeição, o seu sistema imunológico fica completamente fraco. As células MHC, elas servem para identificar se algum patógeno vai causar ou não prejuízo. E ele potencializa a função do linfócito T e o linfócito B. Porém, o linfócito T, ele é responsável por destruir vírus. Então, as pessoas que recebem transplante, as pessoas transplantadas, elas têm mais chances de morrer por virose. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, até o corpo se acostumar com aquele órgão, ela não pode viver em ambiente cheio, tem que usar máscara em local cheio, não pode comer qualquer tipo de alimento.
justamente para evitar ingerir vírus. Então, quando a gente fala que o linfócito T é o que vai atacar o vírus, especialmente o linfócito T citolítico. Isso aí. Perfeito. Porque o linfócito T não, são vários. Mas cada linfócito T, para potencializar a sua função, se dividiu. Vou dar um exemplo. Você, se fosse formar em licenciatura em ciências biológicas, você não vai dominar todas as áreas das ciências biológicas. Você vai querer se especializar em uma. Então, quando você se especializa em uma, você vai estudar muito, vai se dedicar para ser melhor naquela área. Existem pessoas geniais que se especializam, que sabem tudo, mas é muito raro. É muito raro uma pessoa que faça biologia, que goste de todas as áreas de biologia. Eu, por exemplo, gosto da área biomédica. Biologia celular, bioquímica, microbiologia, genética, imunologia, essas áreas eu gosto. Mas se você me fizer uma pergunta de botânica eu até sei um pouquinho. Então, ecologia, dificilmente eu vou lembrar. Porque é uma coisa que eu não aprendo. O nosso corpo, para facilitar, para evitar erro, algumas células são especializadas. Então, T citolítico é especializado em matar vírus. Perfeito, obrigada. Isso aqui é importante. Qual o nome do mecanismo e das etapas para que ocorra o tráfego de leucócitos? A diapedese é a passagem de leucócitos do sangue para o tecido conjuntivo. Faz-se atravessando os vasos capilares. Nós temos vasos capilares, artérias e veias. E os vasos capilares são vasos que são tão fininhos que têm a diâmetro do fio de cabelo. Porém, para que aconteça diabetes, existe uma interação físico-química onde essas células conseguem se afrouxar para que a célula de defesa passe do linfonodo para o capilar. Passando pelo capilar, o capilar é fino, então a pressão dentro dele é muito grande. Isso faz com que essa célula de defesa chegue mais rápido no local da infecção. Faz-se intervenção básica capilar. Esse processo ocorre geralmente quando uma parte do organismo fica lesionada, pelo que o processo de inflamação é necessário. Resumidamente, a diapedese é a saída dos glóbulos brancos dos vasos sanguíneos. Por quimiotaxia, neutrófilos e monócitos são atraídos até o local da inflamação. A ação da englobar pela emissão de fisiodófilos e a destruição dos agentes invasores. Esse fenômeno designa-se fagocitose. A diapedese e a fagocitose fazem dos macrófagos a linha de frente do combate da infecção. Antes de chegar à imunidade inata, imunidade adaptativa, o corpo faz de todas as possibilidades, usa o macrófago e acusa dele, do neutrófago, de todas as formas para que o micróbio não consiga se desenvolver. Porém, o micróbio, às vezes, consegue interferir na barreira produzida pela imunidade inata, e aí é necessário desenvolver outra estratégia alternativa, que é a imunidade adaptativa. Não sei se eles vão querer. Eu já fiz uma prova na época que eu estava na graduação para desenhar as fases da diapedese. Vou falar para você, porque pode ser que eles peçam, né? Então, marginação. Quando o leucócito sai de dentro e vai para a margem, onde tem expressão de receptores. Transmigração. Passagem do leucócito para o interstício, de onde há fagocital patológico. Interstício é um espaço que tem dentro do vaso sanguíneo. Hipotaxia. Procura por pontos de ligação, interação com o tecido. Neutrofilia. Aumento de leucócitos pode ser também por causa de trauma, necrose, inflamação, choro, pânico, exercício pela mobilização do neutrófilo existente. Lembra que eu falei com você que a lágrima é uma estratégia de defesa do nosso corpo? Quando você está nervoso, os cientistas ainda não descobriram totalmente por que produz a lágrima.
sabe que ela lubrifica o olho e ajuda nas células de defesa. Porém, quando você está triste, por que chora? Você está em pânico, por que você chora? Entendeu? É como se o seu corpo tivesse, quando você está em situação de perigo, seu corpo aumenta a produção de adrenalina. Então, todos os sistemas estão ativados. Ainda mais, principalmente a parte da lágrima. Porque pode ser que alguma bicho, alguma substância entre no teu olho e já está esperto contra a produção de alguma citocina dentro do corpo. Você já viu uma prova? Aqui, ó. O que você queria saber? Família das selectinas. Selectinas são glicoproteínas que, na sua estrutura, têm domínio distal que reconhece grupos específicos de carboidratos. Por essa razão, esse domínio chama-se lectina similar, ou seja, essa é similar à lectina, que são proteínas que reconhecem carboidratos. Essa família das lectinas são produzidas em maior quantidade no sistema complemento. Família das integrinas. As integrinas são proteínas heterodiméricas que contêm duas subunidades, uma alfa e uma beta. Uma determinada integrina é agrupada como pertencendo a uma dada categoria, de acordo com o tipo de subunidade beta que a mesma apresenta. Superfamília das imunoglobulinas. As moléculas de adesão da superfície das imunoglobulinas e imunoglobulinas apresentam domínios estruturais compostos por cerca de 110 resíduos de aminoácidos, que se dobram independentemente em um domínio globular. Os anticorpos não pertencem a essa superfamília. Tem domínio globular e a condição primordial para que uma célula, uma molécula pertença a essa superfamília. Essa parte das imunoglobulinas, que é aquela que é a IgG, IgM. Isso é muito importante estudar. Então, eu acho, se não me engano, no semestre retrasado, passado, caiu as diferenças, né, de cada imunoglobulina. Isso cai em toda a prova, só que é muito difícil. Essa parte parece simples, mas não é. Por que eu estou falando isso? Porque tem imunoglobulina que faz várias coisas. E tem imunoglobulina que faz uma coisa só. Aí isso confunde. Mas você tem que saber pelo menos umas 2 ou 3 coisas que cada uma faz. Por exemplo, quando você está com Covid, já teve Covid? Tive, sim. Quando você fez o teste de Covid, o que apareceu? Já faz tempo. Não lembro direito, não. Então, olha só, quando aparece, quando você está. Tem duas coisas que as pessoas não costumam saber, que é no estudo da imunologia. IgE é quando o seu corpo já passou por uma infecção, ou está começando a infecção. IgG é quando a infecção já está instalada. Ou seja, as células de defesa estão em quantidade muito grande e seu corpo está lutando, ou seja, está produzindo muito anticorpo para destruir essas células de defesa. IgM. IgE, ela é ativada na alergia. Eu confundi aqui. IgM é quando você já, pela Covid, ou qualquer infecção, principalmente viral. IgG é quando a infecção está ativa. IgE é quando você está com uma infecção por euminto ou você tem alergia crônica. IgA, eu acabei esquecendo, mas ela fica dissolvida na lágrima. É alguma substância que fica na lágrima. Ela não fica no corpo todo, não. Na mucosa e na lágrima. Então, a IgM é quando está começando a infecção? Quando está com IgM, a infecção está controlada. Entendi. Quando chega IgG, a infecção está descontrolada. Aí você tem que tomar medicamento, tem que ficar descansando para que as suas células de defesa não se estressam tanto, para que ela consiga sozinha cuidar. Quando não dá para cuidar sozinha, você tem que tomar uma série de antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, para potencializar a ação das células de defesa.
Depois que o seu corpo começa a destruir a maior parte dos patógenos, né? Aí aumenta a produção de IgM, que são células que indicam que, que os patógenos estão em quantidade tão mínima, desculpa, que as células de defesa já conseguiram controlar a situação. Perfeito. Se eu não me engano, no semestre passado tinha caído também a questão da configuração da estrutura da imunoglobulina. Sim, às vezes eles pedem para desenhar. Teria como explicar isso? Ou Olha, material que tenha? eu coloquei no grupo material, coloquei um desenho, até material da USP, outro material da PUC, da UFSC, são materiais que dão desenhos. Então, Perfeito. aquilo é um esquema, tá? Isso é como é feito por moléculas, não dá para você saber exatamente o formato, porque aquilo ali não existe um formato. Só se sabe que cada anticorpo ele tem uma facilidade para se ligar ao patógeno. Então, os mais fáceis de se ligar ao patógeno é IgM, IgG, IgA e IgD. Tem um outro IG, que eu esqueci o nome, que não é tão fácil de se ligar ao patógeno. O IgE não é tão fácil de ligar ao patógeno, porque ele se liga, tem mais facilidade para se ligar em eumintos. Não são vermes, são estruturas maiores. Já o IgG e o IgM, ele tem mais facilidade para se ligar, que são moléculas mais assim, ativas. O IgG, ele é aquele que atravessa a placenta, né? É o mais leve de todos. Aí é aquele que vai, por exemplo, acontecer na transmissão congênita de alguma certa doença, tipo eritroblastose fetal, quando acontece no parto. Então, a eritroblastose fetal é outra coisa. É a diferença de fator de RH. Tá. Mas é o que vai passar pela placenta, é uma determinada doença, alguma coisa, e vai chegar na forma Entendi. congênita para o bebê? Isso aí. Porque quando a pessoa tem eritroblastose fetal, tudo o fator RH da mãe é diferente do filho, então o corpo começa a rejeitar aquele bebê, como se fosse uma doença. Então Sim. aumenta a quantidade de anticorpo naquela placenta para que o corpo possa descartar aquele bebê. Quando essa diferença de RH não tem a ver necessariamente com imunoglobulinas, né? Só essa diferença mesmo. No caso, o anticorpo e imunoglobulina é a mesma coisa. Show. Obrigada. Aqui tem uma explicação muito resumida sobre o sistema de complemento, que eu acho que eu percebi que você quer saber um pouco mais, eu vou colocar um material lá. As proteínas e glicoproteínas que compõem o sistema de complemento são numerosas, próximo de 30. Por isso que eu falei para você para não se ligar de saber tudo. Só sabe o que é importante. Estão solúveis no soro ou presentes na superfície da membrana celular. Eu custei entender o que é soro. Soro é o plasma sanguíneo. O sistema complemento também consiste em uma cascata enzimática. Algumas proteínas do sistema enumeradas de C1 a C9, algumas são zimogênicos, que, quando ativadas, irão atuar como enzimas sobre uma série de outras proteínas do sistema, gerando mediadores inflamatórios C5, que resulta na clivagem enzimática de C5. C5A, clivagem de C5. A C5A, assim como outros produtos de clivagem enzimática denominados C3A, C3B, C3C, C3, C4A, C5B, 67BB, participam como mediadores de inflamação. Alguns deles estão envolvidos em mecanismos que levam ao extravasamento ou ao tráfego de leucócitos para o local inflamatório. Outros atuam promovendo a liberação de conteúdos de grânulos, contendo também moléculas que atuam como mediadores inflamatórios, de mastócitos, basófilos e eosinófilos. A histamina é um desses mediadores que libera dos grânulos dos mastócitos.
A histamina ela está muito ligada ao GE, tá? Que é resposta alérgica. Irá produzir a contração das células endoteliais, causando aumento de permeabilidade vascular. Quando uma pessoa tem uma produção elevada de histamina, ela fica vermelha. Tanto que tem gente que come camarão e fica com o corpo todo vermelho. É por isso, por causa da produção de histamina. Isso desencadeia uma cascata enzimática que causa vários danos no corpo. Então, olha, eu já me empolguei muito, falei. Já passou 18 minutos, então na quarta-feira a gente continua, tá bom? Perfeito, obrigada. Boa noite.